A paz do Senhor Jesus. Amém? Gente, eu tô trazendo para vocês aqui um vídeo rapidinho dessa Bíblia, a Scofield, a Bíblia de Estudo. Ela é da editora Vida. Olha, muito boa mesmo essa Bíblia de Estudo. Cara, foi uma das Bíblias mais completas que eu já vi. Assim, completa que eu digo, uma Bíblia que busca referências, busca bases em outros textos, enquanto você está lendo. Vamos supor, você está lendo aqui um determinado, vamos dar um zoom aqui. Você está lendo aqui determinado texto, e em cima desse texto, você pode ter a referência logo ao lado para você estudar mais a fundo sobre o que você está lendo. Por exemplo, a gente está lendo aqui agora o livro de Lucas, Lucas 19, verso 15. No verso 15 a gente não vai ter nenhuma referência para ser estudada em cima, ó. Mas se a gente for aqui no verso 14, a gente vai ter aqui, ó, os habitantes daquela terra, porém, odiavam e mandaram após ele representantes, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Olha só, aí aqui nós podemos ver uma letra, a letra de número E, bem no começo. Bem mais à frente a gente pode ver a letra de número F, tá certo? Então, quando a gente vê essa letrinha de número E, a gente vai descer na coluna de referências aqui e vai procurar essa letrinha de número E. Pronto, a letrinha de número E, ela vai te dar referências a respeito desse texto no livro de Salmos, capítulo 2, verso 2 e 3, no livro de Mateus 21, 38 e no livro de João, capítulo 1, verso de número 11. Quando a Bíblia refere-se, por exemplo, né, quando a passagem diz aqui, não queremos, quando os judeus, quando o povo, quando Jesus fala a respeito dessa parábola, que é a respeito do Senhor que fez uma viagem, e esse Senhor viajando, aquele povo da cidade que ficou na cidade, logo começaram a conspirar contra aquele Senhor para que ele não voltasse. Então foi o que o povo disse. O povo disse assim, ó, não queremos que este reine sobre nós. Ou seja, Jesus usa uma parábola comparada à história de Arquelau, ou é outra história, mas enfim, eles dizem assim, ó, não queremos que este reine sobre nós. Então, o que esse texto leva? Esse texto nos leva para onde? Esse texto vai nos levar para João capítulo 1, verso de número 11. E o que é que João capítulo 1, verso 11 vai dizer? A Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não quiseram. A Bíblia está falando de quem? De Jesus, quando Deus envia Jesus para o povo de Israel, para o povo judeu. João capítulo 1, verso de número 11. E é justamente isso, ó. O povo disse, não queremos que este reine sobre nós. E o que aconteceu? João capítulo 1, verso 11. A Bíblia vai dizer que eu vim para os meus, mas os meus não quiseram, não me quiseram. A Bíblia vai dizer dessa forma. Aí no verso 12 de João capítulo 1, nós vamos ver que a Bíblia vai dizer assim, mas todo aquele que creu, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. O verso 12. Amém? Então, essa Bíblia, ela é muito completa. Eu achei ela muito interessante, muito completa essa Bíblia. Essa aqui, ela é a Bíblia Scofield. A Bíblia de Estudo, uma das melhores Bíblias de estudo que eu já vi. Olha só. Aí aqui a gente, no começo, eu coloco essa folha branca, que é para não amassar essa folha inicial, porque o material dela é bom, mas as folhas dela são um pouco finas, tá bom? Temos aqui um sumário, o sumário é feito em algarismo, deixa eu dar um zoomzinho. O sumário, ela é em algarismo romanos, amém? O sumário é em algarismo romanos, aqui as referências, né? As referências, vai levar vocês até Temos aqui a introdução, deixa eu tirar aqui mais o zoom. Aí vem aqui toda a explicação, né? Toda a história da Bíblia, que fala sobre Silas Engerson Scofield, quem era, ele era um soldado americano que foi convertido para o evangelho, e aí tomou por vontade falar do amor de Cristo, né? Pregar a palavra do Senhor, e começou a entrar a fundo na Bíblia, até que ele chegou ao ponto de trazer essa versão bíblica para os estudos para nós nos dias atuais. Aqui é uma história completa sobre ele, muito completa. Aqui é como estudar a Bíblia, como usar esta Bíblia, certo? Aqui é o plano geral da Bíblia. Aí isso aqui é como você usa a Bíblia, né? A continuação daqui da parte de trás. E ela não é cronológica, tá bom? Mas tem aqui como você procurar. Tem as abreviaturas aqui, né? Por exemplo, AC antes de Cristo, AT Antigo Testamento, Aprox aproximadamente. E aqui são o que você pode encontrar dentro do texto. Tá entendendo? Aqui você pode encontrar essas palavras dentro do texto.
Essas palavras aqui, ó, você pode encontrá-las dentro do texto. Então você estuda isso para você saber o significado, tá? Aqui é a página de exemplo, como é que a gente estuda essa Bíblia, ó. Ela diz aqui como é que você utiliza, tá? Tem os números aqui em cima, aí aqui do outro lado tem a explicação, ó, tá? Tem os números, por exemplo, número 1, né? Vamos aqui para o número 1. Ó, o número 1, autor. Aí ele usa Paulo como exemplo, que no caso ele está falando do livro de Efésios, né? Então, aí o 1, aí você vem para o outro lado, aí você estuda aqui, ó. O 1 refere-se ao autor do livro, informações gerais obtidas, declarações do próprio livro. Veja aí Efésios 1 e 1. Amém? Então, você tem aqui como base do estudo, você tem aqui como base, né? Ele explica o que é cada ponto desse aqui. E aqui é o resumo. E aqui é o resumo do que você vê na página anterior. Aqui nós temos os livros da Bíblia em ordem alfabética, né? Eu não gosto desse modelo aqui. Ordem bíblica, na verdade, aqui é a ordem bíblica, me perdoem. A ordem alfabética vem aqui. Eu não gosto desse modelo. Seriamente, eu não gosto mesmo, tá? Eu não gosto. Não sei nem porque que tem esse ordem alfabética aqui. Mas enfim. Que tipo, se você for estudar por ordem alfabética, você não vai aprender a cronologia da Bíblia. Você tem que estudar ela pela cronologia, pela sequência. Pelo menos o parecer da sequência dos livros, não é? Porque a Bíblia cronológica mesmo é essa daqui, ó. Essa daqui, sim, ela é uma Bíblia cronológica. Cronológica. Aqui você estuda a Bíblia da forma que ela foi realmente escrita. Você tá entendendo? Você estuda ela da forma que ela realmente foi escrita. Que você não estuda ela como a gente estuda as Bíblias atuais hoje. Como, por exemplo, Atos, aí tem Romanos, né? 1 Coríntios, 2 Coríntios, não. É Atos, aí Gálatas, aí 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. É pela ordem cronológica real, tá? Essa daqui, ela é a Bíblia de estudo cronológica. Aplicação pessoal. E essa que a gente tá explicando aqui, que é a Scofield, ela não é cronológica, tá bom? Ela não é cronológica. E é muito bonito, gente, essa Bíblia. Ela é muito linda mesmo, olha. Cara, tem aqui, né, o começo, cadê o começo? Bem aqui do outro lado. Tem aqui, ó, como é que eu posso dizer? Ele dá uma síntese, né? Ele dá uma síntese, um resumo a respeito, né? Ele dá um resumo a respeito do livro. Sempre que vai iniciar um livro, ele dá um resumo a respeito do livro, tá? Então é muito bom você estudar o livro antes de você começar. Estudar assim, né? É muito bom você entender o que é que diz o livro antes de você começar a leitura num determinado livro. E o mais importante que eu achei, galera, nessa Bíblia, é isso, ó. Quando você começa a ler a Bíblia, o interessante e muito bom mesmo para quem está estudando, é que ele dá uma base para você estudar o versículo. Por exemplo, aqui do capítulo 1, do verso 2 ao verso 3, o que é que ele vai dizer? A terra sem forma e vazia. Aí você começa, ó. A terra era seca, até o verso 3, a Bíblia vai falar sobre a terra. Do verso 4 até o verso 5, como a gente pode ver aqui, ó, a Bíblia vai falar de quê? Primeiro dia, a difusão da luz. Aqui foi a criação da luz, quando Deus criou a luz. Não fala do sol. Aqui não é o sol e nem a lua. Não são os luminares grandes, tá? A Bíblia fala a respeito da luz mesmo, o brilho, luz sem elemento, tá? Então, primeiro dia, ele fez a difusão da luz, do verso 4 ao verso 5. Aí aqui do verso 6, ó, do verso 6 até o verso 8... Do verso 6 até o verso 8, a Bíblia vai falar de que já vai ser o segundo dia. Ou seja, do verso 4 ao verso 5 foi o primeiro dia. Do verso 6 ao verso 8 vai ser o segundo dia. A criação do firmamento e a separação das águas. Aí começa a falar. Gente, é muito interessante, sabe? Olha, do verso 8 ao verso 3 ele vai falar do terceiro dia. E assim por diante, ó. Do verso 14 ao verso 17, ou melhor, até o verso 19, a Bíblia já vai falar do quarto dia. Olha, é muito interessante mesmo. É todo livro, por onde você passear, ele vai te dar uma base para você estudar. Por exemplo, aqui a gente está no livro de Primeiras Crônicas, capítulo 15. Primeiras Crônicas, capítulo 15, do verso 25 ao verso 29, a Bíblia vai falar de quê? A alegre procissão com a arca. Olha só,
Aí você vai encontrar bases também sobre Davi, sobre a arca, né? A arca que foi levada por Davi, lá em 2 Samuel 6,12, parte B, e no versículo 16, no capítulo 16, o verso 20 e 23. Perdão. No capítulo 20 e 23. Olha só, 16, 20 e 23. Esses são os capítulos de 2 Samuel. Aí vai falar aqui sobre a procissão, sobre a caminhada, né, com a arca. É muito interessante, gente, essa Bíblia é muito completa, muito mesmo. Eu gostei muito. E olha, é muito interessante, sabe o quê? Ela é de estudo, mas olha a espessura dessa Bíblia, gente. Aqui dá o quê? Aqui dá uns 5 milímetros, uns 5 centímetros, perdão, milímetro não, uns 5 centímetros. Mas ela é grande. Ela é grande. A minha mão é porque a minha mão é grande, mas ó, a minha mão ela dá uns 23 centímetros mais ou menos. 22, 23 centímetros a minha mão dá. Pra você ter uma base aqui, ó. Tá? Olha só o tamanho dessa mão. A Bíblia, ela é grande, ela não é pequena. Ela é grande, tá? Ela não é exagerada também, ela não é exagerada. Mas interessante é que ela é muito fina, gente. Muito fina mesmo. E muito linda, cara. Isso aqui ajuda demais a você que tá estudando. Muito mesmo, muito. Com um versículo desse, ó. Com um versículo desse aqui, ó. Você consegue montar um sermão tranquilo, porque essas letrinhas, elas te levam para outro versículo baseado no que você está estudando. Esse aqui é o quê? A letra Q. A letra Q, ela vai me levar para onde? Vamos procurar aqui, ó. A letra Q, ela vai me levar para o versículo 1, que é onde a gente já está lendo. Aí ela vai me levar para Isaías 30, verso de número 8 também, Êxodo 4:15 e 2 Timóteo 3:16, que vai falar a respeito da cerca dos profetas, né? Os falsos profetas que virão, enganando a todos e a si mesmo, né? 2 Timóteo 3:16. Se não tiver enganado. Me corrijam se não tiver enganado. Ou é 2 Timóteo 3:16 ou é 1 Timóteo 3:16, que fala a respeito dos profetas que virão enganando a todos, a si e a todos. Muito importante, gente. É muito linda essa Bíblia. Muito linda mesmo. Eu gostei bastante. Opa, deu uma balançada aqui no negócio aqui. Para. Muito linda. Eu amei demais essa Bíblia aqui também. Sabe? Eu tenho várias Bíblias aqui. Outras Bíblias, depois eu posso trazer vídeos pra vocês. Mas uma coisa eu digo. Essa Scofield, pra você que tá começando, ou pra você que já prega já há muito tempo, tá? É uma linda Bíblia e eu aconselho. Sem dúvida, eu super aconselho essa Bíblia para vocês, tá bom? Essa é a Bíblia Scofield, uma Bíblia de estudo muito completa, completíssima, completa mesmo. E se vocês tiverem dúvida, tá? Pergunta aí, faz as perguntas de vocês aí na descrição. A descrição do vídeo aí que eu vou trazer para vocês aqui, eu vou estar trazendo para vocês aqui mais sobre ela. Eu super recomendo, gente, eu super recomendo, super mesmo, super. Essa Bíblia aqui, ela é completíssima. A Thompson, ela é muito boa mesmo. Mas essa aqui, eu sem dúvida, eu até encostei, tá aqui, ó. Tá aqui a minha guerreira. Ô, Bíblia guerreira. Essa Bíblia, ela tem 7 anos, gente. Essa Bíblia aqui, ela tem 7 anos ou mais. Muito boa. Eu estudei bastante nessa Bíblia aqui, eu me aprofundei demais nos meus estudos nessa Bíblia. E eu vou mentir não pra vocês não. Aprendi bastante com ela. Aprendi bastante nela. Muito mesmo. E eu encostei ela, porque já tá velhinha. Aí eu dei um tempo nela. Essa daqui é a Thompson, né? A Bíblia Thompson. Muito boa essa Bíblia aqui também. Mas eu confesso que a Scofield superou todas as minhas expectativas. Amém? Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Deus possa abençoar cada um de vocês, tá? E não desistam de estudar a Bíblia. Continue estudando a Bíblia, porque é muito bom. Aqui é Deus falando com cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus.